Plano Anual de Atividades 2013, Projeto Nestlé Ouvir o Outro Compartilhando Valores, PRONAC 128976, depoimento de Aparecida de Fátima dos Santos, entrevistada por Tereza Ruiz, São Paulo, 27 de junho de 2014, entrevista número NCV-HV 30, realização Museu da Pessoa. Então, primeiro, Fátima, eu vou te pedir para falar pra gente seu nome completo, data e local de nascimento. Aparecida de Fátima dos Santos, São Paulo, 10/3/1959. Agora o nome completo e, se você se lembrar também, a data e local de nascimento dos seus pais, pai e mãe. Meu pai, filho de português, Francisco, o nome dele é Francisco dos Santos. Ele nasceu em Bariri, interior de São Paulo. Minha mãe é Elzalina Giacomini dos Santos, filha de imigrantes italianos, nasceu em Bariri, São Paulo. O que seus pais faziam, Fátima? Bom, como eles eram filhos de imigrantes, eles vieram para trabalhar na lavoura. Então eles trabalhavam na lavoura de café e vieram para São Paulo. Eu estava prestes a nascer. Então fui criada em São Paulo. E aqui em São Paulo eles trabalhavam com o quê, seus pais? Aqui eles trabalhavam em indústria. Meu pai trabalhou muitos anos na Alpargatas e eles trabalhavam na indústria. Trabalhavam como operários? Como operários. Né? Como todos os filhos de imigrantes daquela época, né? E aí eu cresci na zona leste de São Paulo, na Penha. Eles, quando vieram para São Paulo, eles foram morar na zona leste? Morar na zona leste, na Penha. Uhum. Aí eu me cresci na zona leste, brincando na rua. Naquela época brincava-se na rua. Me conta um pouco antes, eu vou te perguntar sobre as brincadeiras, queria saber um pouco antes como é que seus pais eram, assim, como pessoas. Descreve pra gente eles, temperamento. São pessoas simples, né? Com pouca instrução, pelo fato dos recursos que eram poucos naquela época. E quando os pais deles vieram do Brasil, eles foram para a lavoura no interior, então lá era mais difícil ainda, né? A questão de instrução e tudo. Então eles são alfabetizados, mas a instrução ainda é pouco. Meu pai até se especializou na construção civil e minha mãe também se especializou na área de enfermagem, mas tudo aqui em São Paulo, né? Depois que vieram. E de temperamento, assim, a personalidade deles? Então, meu pai era bem rígido, ele cobrava muito. Postura, ele era bem rígido. Minha mãe já era mais a mãezona, assim, que queria colocar todo mundo debaixo da asa. Isso ela é até hoje, né? Eles são vivos. E irmãos, você tem? Eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Como é que é o nome deles? Tem o meu irmão, que é Jorge, que mora em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso. Tenho mais um irmão, que é o Ricardo, que é o mais novo, que é o caçula, que mora aqui perto, na Vila Mariana, ele é técnico, afinador e restaurador de pianos acústicos. Aí eu tenho uma irmã que é professora, que chama Ivanilda, é professora, mora na Liberdade e ainda leciona. Eu falei, não sei como não ficou louca ainda, mas ainda leciona. E tem uma outra irmã que mora na Liberdade também e trabalha com vendas.
Conta um pouco pra gente agora como é que foi essa casa que você passou a infância, então, na Penha, né? Como é que era a casa, como é que era o bairro na época? Descreve um pouco. Então, na época, era um bairro tranquilo, não tinha edifícios, era só casas, algumas casas, tinha muitos loteamentos ainda vazios, então tinha bastante opção de brincadeiras na rua, na vizinhança, porque eram poucas casas, não era uma quantidade grande como tem hoje, que não tem um espacinho, não. Tinha bastante espaço, então brincava, todas as crianças da rua brincavam juntas. Tinha a hora do dia, depois da escola, que ia todo mundo para a rua brincar. As brincadeiras tradicionais era bem interessante, bem gostoso. Quais que eram as brincadeiras? Então, olha, tinha todas as brincadeiras, pega-pega, andava-se de bicicleta, jogava bola. Então era muito interessante, porque quando eu tinha 8 anos, meu pai adoeceu. E foi quando minha mãe começou a trabalhar fora de casa. Porque antes ela trabalhava em casa costurando. Depois ela passou a trabalhar fora de casa. Então eu tive que assumir a responsabilidade da casa e dos irmãos menores. Então era interessante, eu deixava tudo arrumadinho, até a mesa de jantar posta, e eu saía para brincar. Aí eu sempre, quando eu via meu pai chegando, lembrava que tinha esquecido alguma coisa, eu voltava correndo. Então era bem interessante. Tinha responsabilidade, mas sempre sobrava tempo para as brincadeiras, todo mundo se reunia para brincar junto, as crianças da vizinhança. Conta um pouco quais eram as brincadeiras e se você tinha alguma preferida. Então, olha, na época a gente brincava de tudo. A gente brincava de cantar, a gente brincava de pega-pega, brincava de pique-esconde, jogava bola, brincava de tudo. Era bem diversificado, né? Sempre aparecia alguém com uma brincadeira nova e a gente emplacava, porque era bastante gente ali, era bem legal de brincar. Que é diferente de hoje, né? Que as crianças elas não têm opção, né? Então, ou elas ficam na TV, ou então quando vai para um parque, aí não conhece ninguém, brinca sozinho. Então, era diferente, era todo mundo brincando junto, era mais divertido, eu acho. E tinha brinquedos? Você tinha brinquedos? Então, eram raros os brinquedos. Então, hoje as crianças têm tudo que é brinquedo, né? Então, você vê criança pequena já tem celular, tablet. O meu netinho, bebezinho, ele pega o celular e já fica lá com o dedinho para brincar. Então, na época era bem diferente. A gente ganhava um brinquedo por ano, 2 brinquedos por ano, um no aniversário e um no Natal, e só. Então, não tinha tanta variedade até de brinquedos. Então, e a gente que não era uma família também bem financeiramente abastada, então não tinha uma quantidade grande de brinquedos. Então, era 2 presentes no ano, 2 brinquedos no ano e só. Então, era bem interessante. Boneca, por exemplo, da época, que eu me lembro, a primeira boneca que eu me lembro, era uma boneca que era feita de um outro material, era de um papelão prensado, na verdade. Aí uma vez brincando, porque a casa era sempre reforma, nunca acabava, parecia a igreja, porque não acabava nunca. Então tinha aqueles montes de areia, aí a gente aproveitava, já brincava ali e tal. Uma vez esqueci a boneca ali, e era a única que tinha, porque você brincava um ano só com a mesma, ela acabava, né? Então eu esqueci a boneca na areia, no outro dia fui pegar, tinha derretido, porque era bem, e os materiais utilizados também era bem menos resistente, então mas era divertido. Você se lembra, assim, eram poucas as ocasiões, né, que vocês ganhavam um brinquedo, você tá dizendo? Poucas. Você se lembra de alguma vez de ganhar um brinquedo que tenha sido, assim, marcante, uma ocasião, uma coisa que você quisesse muito, que tenha sido... Então, essa boneca, inclusive, era um bebezão feito de um papelão prensado. Quando você olhava, assim, parecia uma louça, mas na verdade era um papelão prensado. Se ficasse na umidade, ele realmente começava a dissolver, né? E essa eu queria muito, porque era uma boneca grande. Então essa não deu para trabalhar, não deu para brincar muito, porque eu acabei esquecendo, ela acabou derretendo, mas era
bem... Era uma coisa que eu queria muito na época, quando eu ganhei, que era na época do Natal, que eu acordei, estava lá e eu fiquei super feliz, mas pena que ela durou pouco, coitada. Tinha o nome? Não me lembro. Não me lembro. Minha irmã tem uma boneca que na época ela ganhou também, e ela tem até hoje. Tá horrorosa, né? Eu falo, joga isso, ela fala, não. Então guardou até hoje. E as refeições na sua casa, nessa fase de infância, Fátima, como é que era? Conta pra gente quem cozinhava, o que vocês comiam. Então, minha mãe que cozinhava e cozinhava bem, né? Então massas, bom, italianos, né? E a gente tinha um quintal muito grande. Nesse quintal tinha um pomar. Então tinha sempre as frutas da estação. Então tinha bananas, sempre tinha, mas não era uma penca de banana como a gente compra hoje na feira ou no mercado. Era um cacho inteiro da banana. Então tinha banana, tinha... Então, na época da fruta, comia-se tudo daquela fruta. A geleia da fruta, o doce da fruta, a fruta, o suco da fruta, então era tudo. Então tinha... Também não tinha, naquela época, não se tinha também a quantidade de industrializados que tem hoje. Era uma alimentação bem natural. Comia-se, tinha a horta também, comia-se o que tinha na horta, comia-se o que tinha no pomar, na fruta, e comia os cereais que era comprado no mercado, a carne, o leite, que também era comprado no mercado. Então, e era interessante porque o quintal da casa era muito grande, então tinha umas galinhas, era uma extensão como se fosse ainda o interior. Tinha o pomar, tinha a horta, e hoje, inclusive, essa casa nem existe mais nada disso. Existem várias casas nesse mesmo local onde só tinha a casa onde nós morávamos. Hoje é cheio de casas. Então não existe, eu já voltei lá para ver o local, não existe mais. Inclusive, a casa continua ainda sendo dos meus pais, mas hoje são várias casas. Já estão... Mas não tem mais o que tinha, né? Que era o pomar, a horta. Era um terreno grande. Era um terreno grande. Hoje são várias casas, né? E esse momento da refeição, como é que era? Você citou um pouco o que vocês comiam, eu queria saber se vocês comiam juntos, se sentava todo mundo numa mesa. Todo mundo junto. Aí sentava todo mundo junto, aí era aquela disputa, porque na época eram só 4, né? Meu irmão, o caçula, ele veio muito tempo depois, né? Então sentava-se os 6 na mesa, então era aquela disputa, então era bem, mas era divertido. De manhã acordava todo mundo cedo, porque tinha que todo mundo tomar banho para poder ir para a escola. Aí depois à noite sentava todo mundo junto novamente e para fazer a refeição, né? Aí tinha sempre o que aprontou no dia, sempre tinha também algumas bronquinhas do que aprontou durante o dia. Vocês conversavam durante a refeição? Conversava, às vezes discutia, então tinha de tudo, né? Que era a hora que estava todo mundo junto, era a hora de apontar quem fez o quê, e aí também já levava as broncas. E na sua casa, tinha alguém que tinha o hábito de contar história, assim, um contador de Meu história? pai contava muita história. Aliás, ele conta história até hoje. Então contava, cantava, declamava, era tudo. Era uma coisa assim, se isso foi desde criança, até hoje. Ele vê uma mulher bonita, ele já chega lá e já começa a fazer versos para ela. Então, 83 anos, né, continua ainda o contador de história. Ele contava bastante história pra gente. Você se lembra de alguma? Então, ele contava as histórias e ele entoava, ele fazia, então tinha várias. Tinha uma história de alguém que chegava num local, numa casa de fazenda, e aí ia encontrando os bichos. Entrava, do lado encontrava o cachorro, aí ele fazia o barulho do cachorro, a gente acabava, e no final... no fogão a lenha tinha um gato, ele fazia o barulho do gato, então era bem divertido as histórias. Então, retomando, Fátima, você já mencionou que seu pai cantava, né, declamava poesia, queria saber se ele gostava de música, se ele gostava de ler. Gostava, de música ele gostava, ele estava sempre com a viola, arranhando, nunca foi de tocar muito não, mas ele dava umas arranhadas lá,
e cantava. Cantava, até hoje ele ainda anda cantarolando, né? Então gostava bastante. O que ele cantarolava? O que ele gostava de escutar e cantar? Ah, ele gostava muito do sertanejo de raiz. Tunico e Tinoco, tinha um Carreiro Pardinho. Eu até andei achando uns CDs desses assim, eu compro pra ele, porque ele ainda gosta muito de ouvir essas coisas. Ele gosta e continua cantando as mesmas músicas, e é até que interessante. Eu fui a única que, assim, gostei bastante de música. Então eu troquei contrabaixo por um tempo. E o meu irmão, que trabalha com piano acústico, então ele não toca, ele arranha algumas musiquinhas assim, só pra testar, pra ver se a afinação tá ok e tal, mas fomos os únicos dois que, assim, se envolveu um pouquinho com música. E dessas canções que seu pai escutava, tem alguma que tenha te marcado, que tenha marcado a sua infância? Não, canção... são várias. São várias. Não tem uma mas nenhuma que eu conheça inteira, assim, que eu me lembre inteira, né? Mas alguns pedaços ficou bem marcantes. E vocês tinham o hábito de beber café na sua casa? Muito, muito. Porque meus avós continuaram morando em Bariri. Então lá continuou plantando-se café. Tanto é que o sítio, meu pai acabou comprando ele tinha 9 irmãos, eles eram em 9, né? Tinha 8 irmãos. E ele comprou a parte dos 8 irmãos, ele acabou ficando com o sítio só lá em Bariri. E plantava-se café. Então esse café ele colhia, ele torrava, tudo era feito artesanal. A massa, minha mãe fazia a pasta ela que fazia, e o café ele plantava, ele secava, todo aquele processo, tem que secar, tem que tirar a casca, um processo assim, e depois ele torrava esse café, às vezes a minha mãe que torrava o café, e a gente moía o café na hora, antes da hora de fazer. Então tinha lá um moinho, cada dia um tinha que moer aquele pouquinho de café e ela fazia aquele café moído na hora. Então tomava-se bastante o café, porque era o café que se plantou e que fez todo o processo, que é totalmente diferente de hoje, que a gente já compra o sachêzinho pronto, coloca na cafeteira e toma o café. Não, era um café que a gente fazia todo o processo, então era bem artesanal e era divertido, a gente se divertia fazendo. E como é que ele era preparado, você se lembra? Depois, como é que vocês preparavam? Então o coador era de pano, era um coador de pano, tinha um suportezinho metálico, aí aquele coador de pano colocava o pó, jogava a água fervendo e aí saía o café. Eu me lembro que ela jogava a água fervendo já adocicada. Ela já colocava a quantidade de açúcar, então, diferente de hoje, porque um gosta amargo, outro gosta com adoçante, outro com açúcar. Então você não dá para fazer, cada um adoça a seu gosto, né? Não, lá era já adocicado com açúcar. E tinha um nome esse sítio em Bariri que depois seu pai comprou? Tinha, não, tudo bem, não se lembra. Então ele era bem interessante. Então ele plantava, e o café sempre plantava-se outras coisas, e as frutas também tinha, mas o forte mesmo era o café. Você sabe, os seus avós que eram imigrantes chegaram a te contar alguma vez a história de por que eles vieram e como é que foi a chegada no Brasil? Chegou. Era bem, uma coisa assim, bem rudimentar. Eles vieram de navio e era todo mundo junto, então eles ficaram acho que um mês viajando. E
as limitações dentro de um navio, não é como os cruzeiros que a gente faz hoje, né? Com toda a mordomia, não, era uma coisa bem rudimentar e a classe também com que eles viajavam, eles vinham mesmo para mão de obra, né? Então, e com a esperança de mudança de vida, né? No local onde eles estavam, tinha guerra, estava difícil, então eles vinham mesmo para recomeçar uma nova vida, né? Trabalhar na lavoura. E trabalharam muito na lavoura. E não era fácil. Minha mãe, ela tem trauma até hoje de roça. Você fala, vamos para o sítio, ela já olha torto. Você fala do fogão a lenha, ela odeia. Porque ela trabalhou muito com isso. Então, assim, foi muito difícil, era muito trabalho, né? Então, para ela, o sítio não é um lazer, é trabalho. E trabalho pesado, trabalho árduo, né? Então, para ela não é boas recordações, porque foi muito trabalho. Fátima, eu queria te perguntar quantos anos você tinha quando você entrou na escola? E quais são as suas primeiras lembranças da escola? Então, eu comecei a me alfabetizar com os meus irmãos, com o meu irmão mais velho. Que ele já estava fazendo o primeiro ano, o segundo ano, e ele estava se alfabetizando. E como tinha horário para fazer lição, eu ficava junto fazendo lição. Então eu via ele fazendo e eu ficava perguntando. E ele ia me falando. Então eu comecei meio que me alfabetizar junto com ele. Aos 7 anos, quando eu fui para a escola, porque naquela época não tinha creche, pré-escola, não, você ia direto para a primeira série. Aí você começava o processo de alfabetização. E funcionava. Funcionava porque você praticamente se alfabetizava. E quando eu fui, eu já conhecia todas as letras, já fazia junção, porque eu tinha vivenciado isso na hora de fazer lição, porque lá era tudo na baciada, os filhos. Hora de fazer lição, ia todo mundo fazer lição. Hora de brincar, ia todo mundo brincar. Hora de almoçar, ia todo mundo. Então era tudo junto. Então eu meio que já conhecia as letras. Então, mas me alfabetizei mesmo aos 7 anos, quando fui para a escola. Que escola era essa? Qual que é o nome? Como é que ela era? Eu nem me lembro o nome agora da escola. Aí eu estudei na escola do bairro, né? Onde todos iam, era uma escola estadual. Aí fiz as 4ª série. Na época, para entrar na segunda fase do ciclo, agora é ciclo fundamental, lá era dividido por 2 partes, né? A parte de 1ª a 4ª série, que era do ensino primário na época? Né? Que na época era primário. Depois fazia-se um tipo de um pré-vestibular para entrar para a 2ª fase. Aí eu tive que mudar de escola. Depois fazia um tipo de um vestibular também para entrar pro que agora seria o ensino médio, que era para entrar nos 3 anos de ensino médio, para depois fazer a universidade. Essa primeira escola em que você fez o primário, você se lembra quais são as suas primeiras recordações, assim? Quando você foi as primeiras vezes, que impressão você tinha da escola, como é que você se sentia, como é que era a escola? Era uma escola simples e as carteiras era dupla, então sentava 2 alunos em cada carteira. Então era bem interessante. Era pequena, era grande a escola? Era uma escola pequena, não era muito grande, era uma escola pequena, mas era divertida, era gostoso. Você teve algum professor que te marcou nessa fase? Não tive. Tive vários professores, que era uma professora por cada ano, né? Mas nenhum assim marcou. Fui assim uma estudante medíocre, tirava as notas ali. Na primeira fase eu tirava sempre notas muito boas. Na segunda fase já foi piorzinho, fui uma estudante medíocre. Tirava basicamente assim para passar de ano. Na segunda fase, inclusive, eu gostava muito de esportes. Então eu jogava muito.
Eu cheguei até a perder um ano de tanto jogar, porque eu não saía da quadra. O que você jogava? Eu jogava handball, que estava muito na moda, mas eu jogava demais, era uma coisa assim absurda. Eu cheguei a perder um ano, né? E perder um ano naquela época era um horror. Então, porque eu não saía da quadra, eu só queria ficar jogando, todo dia, era uma coisa assim impressionante. Como é que você ia para a escola? A pé, ia todo mundo a pé, porque não era tão longe, ia todo mundo a pé, ia todo mundo junto, então tinha aquela debandada de crianças na hora de ir para a escola, todo mundo indo. E tinha uniforme, você se lembra do uniforme? Tinha. No primeiro ciclo era sapato preto, meia 3/4 branco. Aí tinha uma sainha azul marinho preguiadinha e uma camisa branca. Tinha uma gravatinha azul marinho com uma listinha nessa gravatinha com a série. Primeira série tinha uma listinha, segunda série 2 listinhas, terceira série 3 listinhas. Era bem interessante. Aí na segunda fase, né, que seria a segunda fase do ensino fundamental, aí já era um outro uniforme, que era uma saia cinza e também uma camisa branca. Aí era interessante, porque eu não podia ir com a saia curta. A saia tinha que ser comprida. Só que a gente enrolava tudo na cintura para ficar curta, chegava lá na hora que desenrolava para ficar no comprimento certo. Era divertido. Nessa fase de infância ainda, você se lembra do que você queria ser quando crescesse? Você tinha uma vontade de ser alguma coisa quando crescesse? Criança ainda? Não tinha. Não tinha. Nem na adolescência, antes assim, de chegar, né, perto do vestibular, antes de chegar a ter que decidir uma faculdade, mais nova, você nunca teve nenhum? Não tinha, assim, nunca falei de, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sempre tive muita vocação para as artes, isso desde criança. Então, eu gostava muito de artes, eu lia bastante, eu gostava demais. Então, eu lia muito, ouvia muita música, então eu gostava muito de artes. O que você escutava de música? Primeiro eu escutava as músicas que o meu pai estava sempre cantarolando. E Bom dia. aí depois eu ouvia muito o que estava bem depois na fase de pré-adolescência e adolescência, eu ouvia muito as músicas que estavam tocando nas emissoras. Que era o que na época, assim, que você gostava, escutava mais? Eu gostei muito de bossa nova, ouvi muita bossa nova, e eu gosto até hoje. Eu ouço ainda até hoje bossa nova, sempre gostei bastante. Você tem uma canção? Gostei bastante de Beatles, então ouvi bastante. Tem uma canção preferida, assim, que tenha marcado a época? Olha, se eu fosse definir algumas canções assim que mais me marcaram, depois do que superou tudo, eu gostei muito de Queen. Então, se eu for definir uma música como minha, eu pegaria algumas das músicas do Queen para falar, ó, essas aqui foi o que mais marcou. Eu vou entrar um pouco mais então na sua adolescência agora, mas antes queria fazer uma pergunta se nessa fase de infância tem alguma história que tenha te marcado, uma coisa que você se lembra até hoje, sabe? Essas histórias que ficam pra vida, assim, que contou pros filhos, que contou pros netos, ou que ficou marcada na família. Então, muita coisa que da infância eu conto pros netinhos agora. Então, muitas musiquinhas de ninar, tudo, eu canto igualzinho. E muitas historinhas, então historinhas diversas de Joãozinho, assim, um monte de... Mas uma história que você tenha vivido, eu quero dizer, que tenha uma experiência de vida, uma história que você tenha vivido que tenha sido marcante nessa fase de infância. Uma memória forte, uma lembrança forte. História... Bom... Tem algumas coisas que ficam mais marcadas e às vezes a gente para lembrar, a gente acaba lembrando várias histórias, né? Porque são tantas coisas
São muitas. Agora Não, de repente uma história de brincadeira, ou uma descoberta de infância que tenha sido marcante. nós brincávamos muito na época tinha bastante programas de... Quando começou a surgir a televisão, era uma TV por residência, quando tinha. Às vezes no bairro era só uma que tinha. Então normalmente todo mundo se tomava banho para assistir. Não era assim, de qualquer jeito, qualquer hora ia ligando, não. Ligava-se uma vez no dia e não existia criança batata de sofá. Não tinha. Era uma TV e não era todas as residências que tinha e se tomava banho para assistir a TV. Todos tomavam banho, aí vinham os vizinhos, os amiguinhos, ia todo mundo para frente da TV. E tinha programa de auditório na TV. Então tinha as moças dançando e aí tinha os programas de auditório. E a gente assistia aquilo. Todo mundo junto, ali tomado banho e tudo, porque a TV ocupava um lugar de destaque na sala, era como se fosse um altar até. Sentava todo mundo ali e assistia na hora da TV. E inclusive quando a gente brincava de auditório, então as moças ficavam lá dançando. Então era bem divertido isso. Você se lembra quais programas você assistia na época? Eu assistia Chacrinha, programas assim, tinha uns antes deles, eu não me lembro direito qual o nome, mas tinha antes do Chacrinha, tinha uns programas semelhantes também de auditório que a gente assistia e ficava depois imitando, dançando. E aí quando você entrou nessa fase de adolescência, eu queria saber o que mudou assim, no grupo de amizades, no lazer, o que você fazia para se divertir, onde vocês saíam, o que vocês faziam? A minha adolescência, ela não foi... Eu não tenho boas recordações. Na verdade, a parte da adolescência, a grande parte da minha adolescência, eu não tenho muita lembrança. É como se eu tivesse meio que apagado. Para mim, a adolescência não foi uma boa fase, não foi uma coisa boa de ter vivenciado. Tanto, talvez até a minha memória seletiva tenha deletado, porque não foi uma coisa boa que eu tenha vivenciado assim, bastante, não. Mas porque foi conflituoso? Foi eu me sentia muito mal, foi bem, tinha muito conflito mesmo, eu comigo mesma. Então foi uma coisa assim, bem difícil para mim, para superar. Aí depois entrou a fase da rebeldia. Meu pai falava que eu queria ser comunista. Com quantos anos isso? Então, isso já no final da adolescência. Então, não porque aí eu achava assim que toda pessoa tinha que lutar pelos seus direitos. E aí foi aquela fase que estava no final da ditadura e a gente tinha realmente ideais. É diferente do jovem de hoje, que eu não vejo ideais nos jovens. Eles estão meio que, por isso que essas movimentações em massa se perde. Então entra-se por interesses desconhecidos ou até mesmo conhecidos, acaba entrando esses vândalos no meio e tudo, porque falta ideal. Mas você chegou a participar de alguma militância contra a ditadura ou de alguma ação? Não, porque meu pai era muito severo. Então eu não cheguei a participar ativamente, mas já cheguei a estar em locais que eu falava, meu Deus, daqui a pouco vou invadir aqui, aí meu pai me mata. Mas você lembra de algum exemplo assim, desse tipo? Não, eu tinha que evitar, assim, meio que tudo na surdina, porque meu pai era muito bravo e muito severo, então a gente meio que então, e ele cobrava muito, principalmente de mim e do meu irmão, que eram os mais velhos, era cobrado muito, então a gente tinha que
andar ali na linha certinho. Os outros mais novos já foi mais light, mas a gente era muito cobrado severamente. Mas a gente tinha muito claro os ideais que a gente tinha, a vontade, a garra de querer lutar pelos direitos e conquistar uma coisa melhor na época. E você se lembra assim, o que alimentava esses ideais? Que tipo de cultura ou leitura vocês tinham acesso? Olha, não tinha acesso a muita coisa não, porque na época era tudo muito restritivo. Então, se você era pego, por exemplo, lendo alguma coisa que era mais liberal, você já era vista com outros olhos. E na época a perseguição era muito grande. Então, o fato dos pais também não querer e não deixar os filhos ir para esse lado, porque sabia que o final não era bom, né? Porque era tudo muito ali, com mão de ferro. Então, a gente tinha que... Mas eu era bem rebelde. Bem rebelde não, eu achava que eu tinha claro para mim os ideais e queria lutar por eles. Como todo jovem da época, viu? Eu não era esse tipo. Ser alguns ou outros que não estavam nem aí com nada, mas a maioria que tinha consciência queria lutar, lógico, queria ver um país melhor, queria ter uma vida melhor também. Você disse que você não se lembra muita coisa dessa fase de adolescência, mas nem assim, você falou que tem uma ligação, sempre teve uma ligação forte com arte, do que você escutava de música, ou em que momento que você começa a tocar, né, durante o tempo que você tocou um instrumento, nem nesse sentido, assim, o então, filme... Eu ouvia bastante música e eu gostava muito o balé no final da adolescência, que eu comecei a fazer balé, porque eu sempre gostei muito de artes, né? De dançar, de música, sempre gostei bastante de cinema, então eu sempre era voltado para as artes, porque eu gostava bastante, tanto é que depois eu acabei fazendo artes eu achava que a gente tinha que fazer o que gosta, na verdade. Bom, até hoje eu acho que tem que fazer o que gosta mesmo. Você se lembra? Ah, me lembro. Era criança ainda. E cinema também, era uma coisa, assim, era um ritual para ir no cinema. Não era uma coisa que você ia quase todo dia, não. Então era um ritual, era num domingo à tarde, aí foi todo mundo pro cinema. Então era bem divertido. Na época o cinema também, a telona era uma coisa diferente do que é hoje, né? E hoje a qualidade do cinema é 1000 vezes melhor, não tem termo de comparação. Como é que era o cinema da época? Essa sala que você se lembra, como é que era a sala, onde ficava? Então, tinha telona embaixo, com um palco, porque tinha um palco na época. E as cadeiras era de madeira, bem rudimentar, e era bem grande, que era o cinema do bairro. E tinha maiores, mas o cinema do bairro também era um cinema grande. E aí domingo era o dia né, de ir ao cinema, e era uma coisa boa. Com quem que você ia ao cinema? Ó, normalmente iam todos os jovens juntos. Juntava todos que brincavam, tá, e acabava indo todo mundo junto. E teve um filme marcante, assim, que você tenha visto no cinema durante a infância ou a adolescência? Não, eu assistia Mazzaropi, era bem divertido. Agora, o que eu assistia, que eu gostava muito, Charlie Chaplin. Nossa, eu adorava quando eu via, eu gostava muito. Tem algum filme predileto dele? Não. Olha, eu assisti todos, né? E vários deles eu acabei repetindo várias vezes. E eu gostei muito, eu achei que era um gênio. E nessa fase de adolescência, festa, nada disso você se lembra? Assim, de frequentar festas, de ir a bailes? Ah, tinha os bailinhos. Na adolescência tinha os bailinhos de garagem, né? Que chamava. Era bailinhos caseiros. Então era bem divertido, era gostoso os bailinhos. Como é que eram esses bailes? Descreve um pouco pra gente. Bailinhos, dançava-se o que estava se ouvindo na época. E dançava menino com menina, depois dançava
solta, era bem gostoso. E como é que as pessoas se vestiam? Como é que era preparada? Assim, era enfeitada essas garagens? O que era servido? Não, cada dia era na casa de um, então fazia o bailinho de garagem. Era música eletrônica, na época era os toca, né? Não tinha nada, mas era divertido. Era o que tinha para diversão, não tinha muita opção além disso, além de um circo de vez em quando estar na cidade, além de um parque às vezes estar na cidade, era o que tinha, o cinema e os bailinhos de garagem. E isso até, bom, a gente tá falando de uma fase ali do que hoje seria o Fundamental 2, né? Quando você entra no que era colegial na época e hoje é ensino médio, muda alguma coisa? Muda. Aí no ensino médio eu já fui trabalhar, eu fui pro mercado de trabalho. Então eu trabalhava durante o dia e fazia o ensino médio durante a noite. Eu trabalhava em escritórios e então eu ficava o dia inteiro trabalhando, à noite ia para o colégio e fazia isso durante a semana inteira, e no final de semana também não tinha tanta opção, porque no final de semana você tinha que estudar. Aí numa fase eu jogava, continuava jogando, que eu gostava, e cinema, assim, não tinha grandes... Qual foi seu primeiro emprego? Foi no escritório. De quê? Naquela época fazia-se datilografia, você aprendia a digitar. Hoje você aprendia a datilografar, né? E aí fiz esse curso, tudo, e aí fui trabalhar. Aí trabalhava no escritório, comecei datilografando cartinhas de cobrança. Ficava o dia inteiro lá, E era divertido, porque eu pegava-se o ônibus de manhã, lotado, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, depois voltava para casa no final da noite, então não tinha tanto assim. E era um escritório de quê, esse seu primeiro emprego? Era um escritório de cobrança. Depois trabalhei em vários escritórios, trabalhei numa editora e fui trabalhando. Você se lembra o que você fez com os seus primeiros salários? O que você comprou? Ah, era muito interessante. Aí eu recebi meu salário, então na época eu pegava o salário, contribuía com a casa, mas era uma forma interessante, porque a gente valorizava mais. Hoje a gente dá tudo assim para os filhos e netos, que eles acabam não tendo muito o que lutar para conseguir conquistar, porque é tudo muito fácil. Hoje você tem tudo muito à mão, então não foge assim muito o sonho de conquistar alguma coisa. Então com o meu primeiro salário, eu pegava o meu salário, contribuía com a família, a outra parte você se planejava, você juntava para comprar alguma coisa a mais, então assim, que o valor era mais alto, então você tinha que juntar para poder chegar naquele valor para poder adquirir. E eu me lembro que eu tinha uma característica, por ser uma das filhas mais velhas, eu ajudava em casa e eu me preocupava com os outros irmãos. Então eu comprava para mim, mas sempre comprando para os outros irmãos também. Era bem interessante essa noção de família, e o mais velho ajudar os mais novos, né? Então era bem assim. Então a gente acabava comprando tudo que dava para comprar. Um toca-disco vermelho para minha irmã, que depois eu acabei quebrando. Então e comprava tudo que tinha vontade, porque eu juntava, né, até chegar os valores e ir lá e adquirir. Era bem gostoso. Hoje as crianças acabam tendo tudo, acaba não sendo tão prazeroso assim, porque não teve que esperar um tempo para conseguir adquirir. E Fátima, nessa fase de adolescência e juventude, teve um primeiro amor, assim, na sua vida amorosa? Você viveu alguma paixão, alguma grande paixão? Não, eu tinha...
tinha vontade de aprender muito, assim, eu não... Tinha as paquerinhas, assim, mas nada que fosse marcante. Nada que tenha te marcado. Nada que fosse, que marcasse, assim, paixãozinha. Tinha as paquerinhas da época, só normal. Eu não era tão ligada nessa coisa de namorar, de paquerar. Eu era a minha cabeça era mais voltada aos estudos e às artes. Eu estava sempre lendo, eu lia bastante, eu ia bastante no cinema, eu gostava. Então eu não tinha tanto, era só paquerinha, nada que tenha marcado. E conta um pouco pra mim, então, como é que foi a decisão de entrar na faculdade? Como é que você decidiu que curso você queria fazer? E como é que foi essa entrada na vida universitária? Aí, como eu sempre gostei, eu fui fazer artes plásticas, né? Então eu tinha a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, que na época era na Luz, né? Eram grandes mestres, aprendi muito lá. E eu fui fazer faculdade de artes, fiz os 4 anos, aí fiz bacharelado em pintura, faz 20 anos que eu não pego no pincel. Quantos anos você tinha quando você entrou na faculdade? Eu tinha 19 anos, 18 anos. Então, só para retomar, queria que você me contasse como é que foi o contato com a faculdade, assim, o começo, o que você achou do curso, como é que era a faculdade, como é que eram as pessoas? O local era bem legal, né? Porque a gente estava num local assim, bem privilegiado, aquela praça, E era bem... Eu curti muito fazer a faculdade de arte. O bacharelado em pintura eu curti mais ainda. Era com modelo vivo, era bem interessante, eu gostava muito. Eu faz tanto tempo que não pego no pincel, de vez em quando com a minha netinha eu tô lá e eu desenho alguma coisa, pinto alguma coisa, ela fala, nossa vó, você pinta bem, hein? Nossa vó, você desenha, hein? Aí eu falo, não, nem... Mas porque faz muitos anos que eu nem mexo com isso. Então, e era gostoso, a galera, era gostoso. Eu fazia de manhã e naquele frio, o inverno era bem rigoroso, eu tomava chocolate com conhaque de manhã para poder esquentar um pouco, para poder esquentar as mãos, não ficar tão dura, e era gostoso, viu? Eu fiz a faculdade, no bacharelado em pintura, curti bastante, gostei muito do curso. Era na Belas Artes também, bacharelado? Na Belas Artes, bacharelado em pintura. Aí eu fui fazer um estágio numa fábrica de tinta no ABC. E nesse estágio eu descobri que eu nasci para ser peão. Como é que foi? Qual que era a fábrica? Esse estágio foi durante a faculdade? A fábrica já fechou, nem existe mais. Durante a faculdade. Eu fazia a parte da tarde, estágio. Foi bem interessante, porque aí eu comecei a trabalhar com restauro. Então o restauro a gente estudava muito materiais. Porque você tinha que analisar o material, produzir um material semelhante para poder restaurar a peça, né, a obra. E foi bem, bem legal. Aí eu me apaixonei pelo chão de fábrica. Nossa, eu queria trabalhar na fábrica, direto na fábrica. Aí eu acabei a faculdade, comecei a me envolver com educação ambiental. Deixa eu só voltar um pouquinho, Fátima, eu queria entender um pouco melhor, assim, você começou a fazer esse primeiro estágio na fábrica, eu queria, se você se lembrar o nome da fábrica, e como é que, era uma fábrica de tintas, é isso? Era uma fábrica de tintas. E aí, como é que você começou a trabalhar com restauro? Onde você trabalhava com restauro? Então... A fábrica, como é que se chamava a fábrica? A fábrica se chamava MC Tintas. E qual que era o seu trabalho nessa fábrica? Isso, eu fazia estágio junto com o pessoal de qualidade. Então a gente analisávamos a pigmentação dos lotes, né? E aí tinha que avaliar a qualidade do produto final de cada lote que era colocado no mercado. Era bem interessante o trabalho, né? Então, aí que eu me apaixonei pelo trabalho com tinta.
Você se lembra, assim, algum momento que você tenha pensado, eu gosto disso, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com fábrica? Teve algum acontecimento que tenha sido... Porque assim, como era uma coisa diferente de tudo que eu tinha feito até então, eu me deslumbrei com o negócio da fábrica em si, né? Então eu falei, nossa, que era uma coisa totalmente diferente de tudo que eu tinha vivenciado até então, né? Mas mesmo assim eu não consegui dar andamento nesse trabalho, porque depois, quando eu acabei a universidade, eu não conseguia trabalhar em novas fábricas, porque como que uma indústria vai admitir uma pessoa para trabalhar na fábrica sem nenhuma experiência e com uma faculdade de artes plásticas? Ninguém, olha, não tenho como encaixar você. Se fosse uma faculdade de arquitetura, engenharia, já estava direcionada. Agora, artes, sabe, a fábrica não tem um local, uma posição para você na indústria com artes. Quando você terminou a faculdade, você estava trabalhando nessa fábrica de tintas ainda? Não, eu tinha feito estágio quando eu acabei a faculdade, eu já tinha saído, só que eu não tinha colocação na indústria com a faculdade de arte. Aí eu fui trabalhar numa editora, onde eu comecei a trabalhar com educação ambiental. Então eu desenvolvi um trabalho com essa editora de educação ambiental, e aí era uma coisa que não tinha no Brasil. Então eu tive que fazer cursos fora do Brasil, na área de meio ambiente, para desenvolver esse trabalho na editora. Qual que era exatamente esse trabalho com a editora? Vocês produziam materiais? Produzia materiais de educação ambiental e programas de educação ambiental. Qual que era o público desse material? Então, eram crianças e jovens para educação ambiental. E aí eu comecei a fazer cursos fora de meio ambiente. Aí eu comecei a descobrir um universo totalmente novo. E era também um universo que estava começando. Então, por exemplo, quando eu comecei a faculdade de artes, então eu trabalhei um pouco em rádio, fazendo locução. Então, eu pinguei aqui e ali, assim, durante esse período. Mas era tudo muito curto, o espaço era o mercado era muito limitado. Então, eu fiz assim uma série de coisas, né, durante o período da faculdade que nada vingou, né? Então, estudei, aí eu comecei a tocar baixo, toquei baixo, fiz uma série de coisas assim, tudo nada engrenava. Aí, quando eu comecei a conhecer esse universo do meio ambiente, foi que começou a tomar volume, porque era uma coisa que estava começando, era uma coisa que estava começando. No Brasil não tinha nada ainda, tudo que tinha a gente estudava lá fora e trazia aqui dentro para poder estar passando. E aí foi quando eu comecei eu fiz 4 pós-graduações em meio ambiente. Onde você foi estudar? Onde você foi buscar esse conhecimento? Então, eu fiz um curso na Espanha de meio ambiente. Eu fiz um na região da Galícia, de área costeira e portuária. Fiz um na Itália, também de meio ambiente, voltado mais para a indústria, em controle de poluição ambiental. Aí eu fiz uma pós-graduação aqui, fui a primeira turma do PS da Escola Politécnica de São Paulo, de gerenciamento ambiental, né? Que foi um curso de 2 anos bem interessante, bem abrangente, que eram assim, todo mundo que foram os primeiros formados lá fora que montou, então fui da primeira turma. E fiz um outro também na FAP,
também foi a segunda turma da FAP de gerenciamento ambiental e de risco. Também foi um curso bem interessante, voltado mais para a indústria. Mas durante todo esse tempo você estava... Aí eu trabalhava na área de artes, que eu trabalhava no... junto com o gabinete da primeira DAN, Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Aí eu estava casada, com um filho, 2 filhos, um casal de filhos. Deixa eu te perguntar, só voltar, essa editora você ficou quanto tempo? Mais ou menos. Nessa editora eu fiquei 4, 5 anos. Como é que era o nome da editora? Editora Meca. E aí você falou que você teve um intervalo porque você se casou, né? Queria que você contasse pra gente como é que você conheceu seu marido. Ah, sim. Eu conheci numa área verde, assim, de repente, não foi um grande amor, mas foi um amor, conheci, me apaixonei assim pela primeira vista. Mas vocês estavam o quê? Fazendo... Era uma viagem? Não, eu fui num parque, primeira vez que eu tinha ido naquele parque, ele também era a primeira vez que tinha ido. Olhamos, eu estava com a minha irmã, falei, ó, é aquele. E ele se interessou pela minha irmã, não por mim. Aí depois que eu falei, não, que é meu, eu vi primeiro, e ela falou, pode ficar que eu não quero, eu fiquei. Você aí, foi conversar com ele veio conversar contigo? Conta pra gente como é que foi a aproximação. Fomos conversar, e naquela época era tudo muito recatado, não era nada como é hoje não, que já vai pegando, já vai ficando, já vai... Não, era uma coisa mais formal. Aí conheci, ele morava em Santo André, e eu ainda morava na Zona Leste, tinha 18 anos, 17 anos. E aí começamos a namorar, ele foi na minha casa e começamos a namorar. Quanto tempo vocês namoraram? 6 anos. E como é que foi esse namoro, Fátima? O que vocês faziam juntos? Ia no cinema, passeava, mas ele ia sempre em casa, às vezes eu ia na casa dele, então era assim, era um namoro como naquela época, era diferente do namoro de hoje, que pega, fica, não fica, quando fica não é namoro, só pega, não era uma coisa assim, namora. Aí namorei, aí me casei. Como vocês, me conta como é que vocês decidiram se casar e como é que foi seu casamento? Olha, o grande sonho que eu tinha era morar fora da casa dos pais. E os meus pais não aceitavam isso. Filha que mora fora da casa dos pais não é boa coisa, não pode. E era o meu sonho de consumo morar sozinha, morar fora da casa dos pais. Era o sonho. Tá dizendo que o seu sonho era sair da casa dos pais? Era morar sozinha, mas não tinha como. E eu não queria romper com eles, né? Que eu sempre fui muito ligada à família, então eu não queria romper. Aí a opção era o casamento. Aí me casei. E como é que foi o seu casamento? Conta um pouco. Teve uma cerimônia religiosa? Teve festa? Foi na igreja Nossa Senhora da Glória, aqui no Cambuci. O vestido de noiva. Eu me lembro direitinho no dia do casamento, meu pai falou assim, eu queria só botar um arranjo no cabelo. Ele falou, mas noiva assim, ela não é noiva. Eu falei, não seja por isso. Traz o véu. Eu mesmo arrumei o véu ali, botei o véu. Aí me casei. Com 18 anos, eu tinha 18 anos, eu namorava ainda. Aconteceu uma coisa muito extraordinária. Eu adotei o meu filho. Era solteira. Então foi uma coisa assim muito terrível, porque os meus pais não queriam. Onde já se viu uma moça de 18 anos catar um bebê e querer, mas eu briguei, foi assim, bati o pé, não porque eu quero, porque vou, porque faço, e fiz. Como que isso aconteceu, Fátima? Como você tomou essa decisão de adotar uma criança? Como é que foi o processo? Foi bem um pouco conturbado, mas valeu a pena. E aí... Mas de onde veio, assim, qual que é essa história? Essas coisas acontecem na vida da gente porque é assim que acontece. Então eu vi a mãe era uma pessoa muito humilde, limitada, e o pai também com problemas
psiquiátricos, inclusive, e até 2. E falou, eu não quero. Eu falei, pois eu quero. É tudo que eu quero. Então, Você conhecia os pais dele, então? Conhecia. Era primo, né? Bastante. E eu briguei com a família, não, que eu quero, que vou, e bati o pé e fui e fiquei. Você se lembra, assim, quando você trouxe pra casa? Nossa! Aí, quando ela foi pra maternidade, eu fui correndo lá. Ai, vai ser agora, vamos que vamos que vamos. Eu fiz um enxovalzinho e tudo. E fui correndo lá e aí eu vi os 2. Quando a enfermeira me mostrou os 2, era um loirinho e o outro feio. Mas eu me apaixonei. Aí ela falou, quando eu voltei pro quarto, ela falou, você já sabe, né? O feio é seu, porque o louro é meu. Eu falei, ótimo, porque eu já estava apaixonada. No dia que eu fui buscar na maternidade, que eu saí com aquele bebê no colo, olha, eu saí chorando. Foi a mesma emoção que eu senti quando a minha filha nasceu. Eu saí chorando, sabe, com aquela responsabilidade na mão. Como é que é o nome dele, seu primeiro filho? Peterson. Peterson dos Santos. Então, essa foi assim uma emoção. Aí como foi levar ele para casa? Nossa, seus pais, como é que reagiram? Nossa, não queriam, onde já se viu, mas eu falei não, porque eu quero, e eu acabei conseguindo e fiquei. Aí quando eu me casei, ele já tinha 3 anos. Então ele entrou de terninho branco na frente, com o pezinho batendo, entrou. Aí ele teve que ficar um período com a minha mãe, porque eu tinha que trabalhar, então não dava para conciliar o trabalho, então ele ficou um pouco com a minha mãe, mas eu pegava sempre que podia e tudo, e aí ficou. Aí na adolescência eu já estava mais tranquila, aí ele veio morar com a gente. Aí eu me separei. Mas antes vem a sua filha, vem antes da separação? Como é que foi? Conta pra mim quando é que você engravidou. Aí eu fiquei grávida, eu falei, olha, falei pra ele assim, que ele morava comigo, eu falei, olha, você vai ter um irmão, vou ter mais um neném. Ele falou, não é neném, isso aí é comida da tua barriga. Ele tinha 9 anos, então aí eu fiquei grávida, aí ele falou, não. Aí nasceu a minha primeira filha, aí junto assim, ele gostando e tudo, aí eu perdi com 3 meses a minha primeira filha, eu perdi com 3 meses. 3 meses ela teve um problema de coração e morreu. Foi difícil, foi muito difícil, é como se tivesse tirado um pedaço da gente junto, mas a gente tem que superar porque a vida continua. E aí, um ano depois eu fiquei grávida da minha filha que me deu os meus netos, né? E aí nasceu a Lívia. E como é que foi? Conta pra mim como é que foi o parto, como é que foi pegá-la a primeira vez nos braços. Aí é a mesma emoção, quando nasce, quando eu fui pegar ele na maternidade, quando minha filha nasceu, que é uma emoção da vida mesmo. Tanto é que até a equipe médica que faz o parto fica tomado por essa emoção da vida nova que chegou. É a mesma emoção que toma também da perda quando a gente perde uma pessoa. Então essa emoção da chegada da vida nova, todos que presenciam ali é tomado por essa emoção, né? E foi uma coisa assim maravilhosa, foi a coisa boa que sobrou de um relacionamento de 16 anos. Como é que foi ser mãe para você, assim, desde o seu primeiro filho, depois com a sua segunda, né, filha? Foi a melhor coisa que me aconteceu, eu acredito. Foi uma coisa boa. Então, mudou muito a sua vida? Eu sempre fui muito mãezona. Eu sou mãezona até hoje. Eu sou mãezona dos funcionários, sou mãezona
dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus netos. Eu sou mãezona, dos amigos. Eu sou mãezona. A minha característica é bem mãezona mesmo, né? E então para mim isso tudo era muito natural. Então eu curtia muito. Então com eles eu lia todos os dias, a gente lia história. Primeiro, quando eles não eram alfabetizados, eu que lia. Quando eles começaram a se alfabetizar, eles que tinham que ler para mim. Ler e comentar o que se estava lendo. E era uma coisa, era muito divertido. A gente jogava muito, a gente acampava, viajava. Então eu curti muito cada fase da vida deles. E aí você mencionou que você ficou 16 anos casada, né? E aí se separaram. Aí me separei e a minha filha tinha 1 ano. A Lívia tinha 1 ano, aí eu me separei. Aí eu saí de uma casa enorme, fui morar num apartamento de 2 dormitórios e 1 banheiro. O 1 banheiro era o que foi a maior dificuldade, porque éramos 3. Eu, um adolescente e uma criança. Então, de manhã a gente acordava, todo mundo tomava banho, para poder todo mundo já sair para ir trabalhar e estudar. Então, era com o banho, ele está demorando. Então, era assim, era complicado, assim, o que mais marcou foi o fato de só ter um banheiro e 3 para usar ao mesmo tempo, era bem conturbado o negócio, a situação. Mas foi bom, porque é como se eu tivesse renascido. Então com a separação mudei tudo na minha vida. Até então eu trabalhava com restauro, mudei tudo. Trabalhava no estado, uma parte, a outra parte eu trabalhava com restauro. A parte da tarde, um período eu trabalhava no estado, no Fundo Social de Solidariedade. Eu ensinava arte aos menores da região de Campos Elíseos, os cortiços de Campos Elíseos. Então eu convivia com uma realidade ali daquelas crianças bem difícil. Eles moravam naqueles cortiços que nem a polícia entrava, que hoje já foram desativados e aqueles casarões antigos já foram restaurados e tudo, mas era uma região bem crítica. Então eu andava lá, os cortiços, ai tia, uma coisa. Mas foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Você se lembra desse trabalho de alguma situação marcante? Era constantemente situações marcantes, porque era uma área de muito risco. Então, no período que você tinha que recadastrar as famílias, não importa que você não era nem assistente social e nem psicóloga, eu tive que me especializar nessas 2 áreas, porque todo mundo da equipe tinha que sair para fazer os cadastros. Então a gente entrava naqueles cortiços que nem polícia entrava. Então vivia gente sendo assassinada ali, inclusive os menores que a gente trabalhava. E esses menores, eles tinham uma realidade, era muita droga, era muita violência. Então eles mesmos acabavam morrendo. Mas eu acreditava naquilo que eu fazia. Que eu conseguia recuperar e tirar dali e dar uma vida melhor e decente para eles, para mim já valia a pena. Teve algum que você criou um vínculo especial? Teve vários que, assim, saíram dali e foram viver uma vida legal e seguiram a vida em frente. Infelizmente, muitos a gente perdeu pro tráfico e para violência. Então, a gente aparecia um adolescente esfaqueado num motelzinho. Então, eram coisas assim muito terríveis que a gente vivia no dia a dia ali. Mas foi uma coisa que valeu, tudo que eu aprendi ali valeu a pena. Quanto tempo você ficou nesse trabalho? 11 anos. Bastante tempo. Muito tempo. 11 anos. Então, você se lembra de um exemplo, assim, Fátima, de uma história que você tenha vivido? Eram muitas. Eram muitas, porque eles faziam as peças de artes
cerâmicas, telas, enfim, e a gente participava de uma feira da solidariedade que tinha. Eles vendiam essas peças e eles tinham esse rendimento, ia para eles. Então, muitos usavam isso para uma coisa boa, outros infelizmente não. Então a gente, junto, era feito um trabalho psicológico, dentário, médico, e essa parte de artes também. E muitos, poucos a gente conseguia resgatar. Muitos porque você trabalhava isso tudo com eles por um grande período. De repente eles fazendo coisa errada na rua, pegava, levava para a FEBEM, ia por água abaixo tudo que eles tinham aprendido ali. Todos os valores que eles tinham conseguido adquirir ali, e a violência era tanto que eles acabavam perdendo tudo. Aí voltava daquele jeito, né? E a gente começava a fazer tudo de novo, mas valia a pena. Era uma coisa que eu acreditava e acabava fazendo a pena. E como é que foi essa virada que você mencionou? Que você trabalhou muitos anos, né? 10, 11 anos com isso. E como é que aconteceu para você fazer essa mudança? E que mudança foi? Aí eu comecei a fazer esses cursos de especialização, e aí eu recebi, gozada, minha ex-cunhada, né? Ela falou, vamos trabalhar juntos. Falei, vamos. Aí começamos a trabalhar, ela falou assim, aí um amigo nosso chegou e falou assim, o que você entende de reciclagem? Eu falei, olha, reciclagem a nível artesanal eu entendo bastante. A nível industrial não muito, mas é uma coisa que eu gostaria muito. Aí ele apresentou a Suzaki, que era uma fábrica de óxidos metálicos, que fazia lá os óxidos e sais metálicos a partir de matéria-prima nobre, metal extraído da natureza. Aí ele falou, ó, o que você acha de oferecer para eles a fazer os mesmos óxidos e sais metálicos a partir de resíduo industrial? Falei, nossa, aí eu fui aprender, eu estudava dia e noite sem parar para poder fazer esse trabalho, porque eu só de falar eu já me apaixonei. Aí Vocês tinham deixa eu entender, você foi trabalhar com sua cunhada, você falou, foi isso? Mas era uma empresa, o que era? Isso, eu já tinha essa empresa de restauro, que era a FAART, aí nós mudamos o escopo social dela para trabalhar com representação comercial, para fazer toda a parte comercial dessa empresa. Aí mudamos, a empresa já existia, mudamos o escopo dela e começamos a trabalhar. Então a gente captava os resíduos no mercado para fazer. Então eu participei de toda a redescoberta da Suzaki. Então aí fiz um licenciamento, aí foi bem conturbado o licenciamento, porque era uma coisa inovadora que ninguém ainda tinha feito. Então para você provar para a CETESB o viável era complicado. Então e a equipe toda da CETESB falou, não, vocês vêm aqui, eu faço para você o processo inteiro, você vê como é feito. E aí assim foi. Vocês propuseram para a Suzaki isso? Me conta um pouco como é que foi esse processo. Assim, olha, para a Suzaki nós falamos, vamos fazer o seguinte, você trabalhar com o resíduo, eu trago o resíduo para você, você vai fabricar o mesmo óxido e sal, aí que você faz com metal nobre, você vai fazer com resíduo industrial. Aí tivemos que adaptar toda a fábrica, nos controles, nos lavadores de gás, então teve que botar equipamentos para fazer os controles para poder desenvolver esse trabalho. E foi um trabalho bem de parceria mesmo. Aí nós fizemos o licenciamento, tudo, licenciamos, e aí começamos a buscar junto ao mercado. Então eu levei uns 2 anos para colocar o nome da Suzaki no mercado. Então fomos buscar no mercado os geradores desses resíduos para poder fazer a reciclagem lá. Vocês fizeram o quê? Um mapeamento? Como é que foi esse processo? Fiz um levantamento no mercado e aí fui bater de porta em porta dessas indústrias e falei, olha, é um trabalho inovador que nós pegamos o resíduo aqui e vamos fazer a reciclagem aqui. Então as empresas de início ficavam um pouco assim,
mas queria fazer. E aí foi toda a fase do licenciamento, adequação da fábrica, adequamos tudo e começamos a desenvolver o trabalho meio que de formiguinha. E me explica um pouco, assim, em linhas gerais, o que são, quando você fala em resíduo industrial, isso inclui o quê, em linhas gerais? Então, o resíduo, minha filha, inclusive, falava assim, ela via algumas amostras, ela falava, mãe, mas o que é isso, resíduo, esse negócio? Eu falava assim, olha, todas as residências hoje geram resíduo, que vai para o esgoto, cocô, xixi, o resíduo da pia, da cozinha, tudo, vai para o esgoto. O esgoto vai para uma estação de tratamento de efluentes, que trata esse esgoto, gera um resíduo que vai para o aterro e a água tratada volta para o corpo d'água. A indústria é a mesma coisa, no processo de produção, ela para fabricar o produto, ela gera um resíduo industrial que vai para uma estação, que no caso não é biológica, é físico-químico, trata esse efluente, a água tratada ou vai para o corpo d'água ou volta para a utilização, e a borra, que é o resíduo, em vez de ir para o aterro, é esse aqui, que é o resíduo que vai para a gente reciclar na fábrica. Então você trabalha com cocô de indústria, eu falei exatamente isso. Então aí comecei esse resíduo industrial, que em processo metal mecânico em geral, tratamento de superfície, eu pegava esses resíduos e documentava, que isso tudo tem toda uma legislação já que regulariza isso, e levava para a fábrica para fazer a reciclagem. Em que ano que foi isso, Fátima, que vocês começaram? Em 75, 76. Desde então você está com a Suzaki? Exatamente. Começamos a desenvolver, a fazer um estudo do mercado, desenvolver o mercado, e foi ficar mesmo conhecida no mercado lá para 98, 99. E com o que vocês trabalham hoje? Que tipo de resíduo ou lixo vocês trabalham nesse Hoje a Suzaki recicla resíduo industrial sólido, desses processos, não são todos, resíduos líquidos também desses processos. Aí em 79, nós desenvolvemos, a pedido de uma empresa francesa, né, que era Saft-Nif, nós desenvolvemos a reciclagem de pilhas e baterias, porque eles fabricavam as baterias aqui e eles queriam reciclar, porque na França já fazia isso. Aí nós desenvolvemos o processo de reciclagem e fazia só para eles. Só que isso foi em 77. Desenvolvemos para ele e começamos a reciclar as baterias deles. Aí em 79 saiu a primeira legislação para reciclagem de pilhas e baterias, que foi a resolução do CONAMA 257. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi em 99. Só que quando o CONAMA lançou a 257, começou a sair na mídia que não existia reciclador de baterias aqui no Brasil, que iam mandar para a França. Falei, como não existe? Olha, eu estou aqui, eu já faço isso há 2 anos. Aí tinha-se aqueles grupos de estudo, palestras, e eu ia e falava assim, me põe por final. Todo mundo falava, só que não sabemos como é que vamos recolher, não sabemos como é que vamos reciclar, como é que o código de nota que vai usar para fazer o transporte de um produto pós-uso. Eu já tinha isso tudo em procedimento, porque eu já fazia isso há 2 anos. Então eu tinha a consulta da Receita Federal, o código de nota que ia usar, eu tinha o modelo de tudo, eu tinha o procedimento com as documentações que ia seguir junto com o transporte, eu tinha tudo isso. Aí chegava no fim e falava, olha gente, eu sou uma empresa que reciclo esse produto pós-uso e faço dessa e dessa forma, com esse procedimento, utilizo esse tipo de nota, com a consulta número tal, e ia mostrando tudo como é que eu fazia, e ficava tudo. Porque eu já fazia 2 anos, mas eu não sabia que ia tomar um volume tão grande, uma proporção tão grande. Aí comecei a fazer, aí veio as reportagens, aí a mídia toda, era o único do Brasil que fazia, ia todo mundo fazer reportagem lá. E aí o ficar conhecido
de tantas essas reportagens. E vocês começaram a receber um volume grande? Maior foi a procura da mídia pelo trabalho que a gente estava desenvolvendo, porque era o único, então todos os meios de comunicação acabavam aparecendo, né? Então, sem contar que quando eu ia desenvolver um estado específico, eu ia nos Fiesp aqui em São Paulo, todos esses órgãos que juntavam as indústrias, eu convidava as indústrias daquela região e fazia uma palestra explicando para as indústrias o trabalho que a gente desenvolvia, como a gente desenvolvia, quais as documentações que necessitava e quais as legislações que a gente atendia. E eu fiquei muito conhecida no mercado do meio ambiente, porque eu fui uma das primeiras a trabalhar a estudar e a trabalhar efetivamente na área, desenvolvendo esse trabalho. Até então a gente tinha poucas tecnologias disponíveis no Brasil para fazer isso, tinha os aterros, né, que por toda a vida você está responsável pelo que você colocou lá nas células do aterro. Você tinha o coprocessamento, que era queimar em fornos de cimento, que era uma tecnologia que tinha disponível, né? E só existiam essas tecnologias. E aí eu entrei com uma tecnologia que é o reprocessamento, que é a reciclagem, é transformar esses resíduos e esse produto pós-uso numa matéria-prima para fabricar outros produtos, que é o que nós fazemos até hoje. Em que matérias-primas vocês transformam isso? Sais metálicos, eu retiro os metais desse resíduo ou desse produto pós-uso e fabrico sais metálicos e óxido metálico para fabricar corante, para pisos cerâmicos, vidros, tintas e refratários. Então, ou os sais metálicos que eu vendo no mercado como outros sais metálicos comum, que é um produto mais nobre, ou o óxido metálico, que é o mix de tudo que sobra, dos metais, tudo que sobra, que eu vendo para fazer o corante para pisos cerâmicos, vidros ou tinta. E você estava mencionando então que você fez esse histórico, né, do início, quando entra a reciclagem de pilhas, e hoje vocês têm então reciclagem de resíduo sólido, líquido, pilhas. Isso, e aí em 2004, então todo esse aprendizado, todo esse conhecimento que eu tive que desenvolver no mercado para captar esses resíduos e levar para ser reciclado lá na fábrica, todo esse conhecimento de legislação, de trabalhar com esse trâmite, eu coloquei tudo num livro, né, que inclusive se chama Resíduos na Sociedade Moderna. Então, nesse livro, eu coloco todos os resíduos que gera, todas as tecnologias disponíveis para a destinação final desses resíduos, desde o resíduo hospitalar, resíduo doméstico, até o resíduo industrial, e o procedimento, as legislações de cada tipo de resíduo, como deve ser tratado e como deve ser, e o que deve ser feito, e as tecnologias, enfim, tudo. E coloco também toda a legislação pertinente a esses resíduos nesse livro que eu escrevi. Aí depois, em seguida, 2 anos depois, eu junto com essa minha sócia, a Ana Maria Brasil, nós escrevemos esse livro de resíduos, porque aí ela fez direito, aí ela fez o apanhado de legislação, colocamos tudo no livro, ficou um livro bem, bem interessante e prático para se utilizar no dia a dia, né? Que ano foi que vocês... Foi em 2004. Aí em 2006 nós escrevemos um dicionário de meio ambiente. Aí eu coloquei todos os verbetes de meio ambiente, não os verbetes direcionados, por exemplo, à química, não, porque isso já tem no dicionário de química. Então, os verbetes referente ao meio ambiente, nós colocamos todos os verbetes. Aí o dicionário ia chamar o homem na sociedade moderna.
Aí fui numa... A ideia nossa de fazer esse dicionário era para que, desde a criança até o velhinho da terceira idade, tivesse acesso a esses verbetes do meio ambiente, que muitas vezes é falado e ele não sabe o que é, e a definição do que é tudo. Né? E aí o homem e o meio ambiente, quando cheguei numa técnica do MEC, eu falo, olha, eu quero colocar esse livro para que toda criança tenha acesso a esse livro, porque vai ajudar muito professor, criança, adulto, velho. E era interessante que a gente pegava algumas escolinhas assim para fazer para fazer uma pesquisa. A gente fez uns bonecos dos livros para testar como seria o interesse desse livro. Então eu pedia para que algumas casas colocassem esses livros à disposição de crianças para ver o interesse que essas crianças tinham com esses livros. E era bem interessante. Aí a gente tem isso tudo gravado, as crianças folheando o livro e vendo, nossa, olha, interessante, no lixo hospitalar tem pedaço de gente, tem... Então, o interesse que eles tinham, os idosos também, e isso a gente tem tudo documentado, era muito interessante. Isso nos bonecos. Aí a gente foi para a editora para poder editar esses livros e vender no mercado, e estão sendo vendidos até hoje, né? Já tem versões mais atualizadas. E o dicionário, a técnica do MEC falou, não, você não pode usar o homem e meio ambiente porque é uma visão muito machista. Eu falei, não, já mudei o nome do livro agora, vai chamar O Ser Humano e Meio Ambiente de A a Z, porque é do ser humano que eu quero falar, quando eu digo homem, é o ser humano. Então ele vai chamar, e aí o livro passou a se chamar O Ser Humano e Meio Ambiente de A a Z. E ele chegou a ser adotado em escolas? Ele é vendido para as prefeituras e é utilizado nas salas verdes do Brasil todo e da África, e nas salas verdes, que é desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, e também nas escolas das prefeituras. Então é vendido direto para as prefeituras para fazer o trabalho de educação ambiental. Bacana. Tanto o livro quanto o dicionário. Então no dicionário ele tem os verbetes e no final tem os biomas e os impactos do planeta. Bacana. E deixa eu entender só uma coisa, hoje em dia você trabalha, continua sendo a empresa de vocês prestando serviço? Ou vocês são... eu continuo com a empresa FAART, que é a empresa que presta serviço a Suzaki, fazendo o trabalho da captação do resíduo e toda a documentação técnica até chegar dentro da fábrica. Então esse trabalho, e a FAART também faz toda a parte de consultoria ambiental à indústria. Então, desde a viabilidade do empreendimento, o licenciamento, a documentação técnica de qualquer indústria para ser implantada nessa parte de meio ambiente. Então, essa parte ambiental nós fazemos toda junto à indústria. E a questão, pensando nessas aqui, a questão de lixo tecnológico, vocês trabalham também com lixo tecnológico? Isso, lixo tecnológico. Então, por exemplo, antes que eu trabalhava só com indústria, hoje eu trabalho com prefeituras, com banco, com instituições bancárias, enfim, hoje os clientes mudou muito, porque todos geram lixo tecnológico e pilhas e baterias. O que é isso? Explica um pouco pra gente o que é esse lixo tecnológico. O lixo tecnológico é todo o eletroeletrônico em geral, que antes ia para o lixo, e hoje a geração está aumentando muito, porque hoje os eletroeletrônicos, eles ficam obsoletos muito rapidamente. Bom, ele já é feito para não durar muito. E também, antes ia para o lixo, daqui a pouco a gente já está de lixo até... Então, a ideia da reciclagem, do reaproveitamento dos materiais desses produtos pós-uso, e fazer a reciclagem disso, voltar esses materiais para a cadeia produtiva novamente, na reciclagem, foi assim, meio que a reciclagem de pilhas e do lixo tecnológico foi que meio assim, assim, a gente não tinha ideia que ia tomar um volume muito grande, aí acabou
tomando um volume muito grande. Então, todo esse produto pós-uso, ao invés de ir para o lixo comum, só tomar espaço no local e ainda correr o risco de contaminação, a gente utiliza, a gente desmonta tudo, o plástico volta para a cadeia produtiva, o vidro volta para a cadeia produtiva e os metais a gente extrai para fabricar o nosso produto. Queria a vida pessoal e saber quando que nasceram os seus netos ou netas, não sei se são mais de um. Aí eu já trabalhava com isso, aí minha filha se casou em 2011, não, 2009, 2009, ela se casou, aí minha netinha nasceu em 2009, porque ela se casou, minha netinha já estava bem encaminhada, e aí nasceu a minha netinha, que é a Laísa, que já vai fazer 7 anos a semana que vem. Como é que é ser avó? Como é que foi ser avó? Foi muito melhor do que ser mãe, muito melhor do que tudo. Foi a melhor, eu acho que para um ser humano e para uma mulher, eu acho que para um ser humano a melhor experiência é ser avó. Ou ser avô, eu acredito que também seja, mas olha, foi assim, eu curti, de início eu me assustei. Eu achei que eu estava velha e que eu não queria, mas olha, quando nasceu, a primeira coisa veio com a vovó, eu não queria ser chamada de vó, foi a melhor coisa. Então a ligação com o neto é muito mais intensa. Eu não sei também se é porque a gente está numa outra fase de vida, mais tolerante, que a gente acaba curtindo muito mais de uma forma diferente. Aí a Laísa nasceu em 2009 e ela curte muito, ela me vê de uma forma assim, diferente, ela me acha o máximo. Eu sou linda, meu cabelo é lindo, tudo é muito lindo. Vó e ela também, a gente tem uma ligação muito forte, a gente faz tudo juntas, é uma coisa assim muito boa. Então, tanto é que quando a mãe dela quer punir ela porque ela não está obedecendo, ou porque ela está muito rebelde, a punição dela vai ficar sem a tua avó por 2 dias, não vai dormir na casa da tua avó por 1 mês. Então, assim, depende do que ela faz, a punição dela é tirar a avó dela, é a punição dela. Eu falo, eu estou sendo punida junto, mas e funciona, então, porque é uma coisa assim, muito boa. Aí, minha filha se separou, ela tinha 1 ano, depois ela teve um outro relacionamento, que está até hoje, e aí, no ano passado, exatamente hoje, do ano passado, nasceu meu segundo neto, que foi o Luciano. E também é uma delícia, hoje ele está fazendo 1 aninho, e é uma delícia, um fofo, e a gente curte bastante também. E eu estou escrevendo para eles, na verdade, eu estou escrevendo mais 2 livrinhos infantis de meio ambiente, que é Eu e o Meio Ambiente, que conta a descoberta da criança com o meio que ela vive e como um todo, desde o começo até com o planeta. E depois o meio ambiente e eu o planeta todo e eu localizado, essa interação do planeta com a primeira descoberta dele como pessoa dentro do meio que é o nosso planeta. E depois eu abrangendo todo esse planeta, qual a função dele aqui dentro. Que é o livro da primeira infância, que é o como ele se descobre, como ele começa a descobrir ele e começa a descobrir a natureza, e o segundo que é a interação dele com a natureza, que já é da fase pré-escolar. É 2 livros para não alfabetizados, na verdade. Um é o não alfabetizado e o outro é a iniciação da alfabetização,
e como ele descobrir a posição dele dentro, interagir com o meio, né, ambiente, que é o que... então, esses dois já está bem adiantado e eu pretendo estar publicando ele no ano que vem. Bacana. Vou conversar um pouco contigo agora sobre a relação com a Nespresso, com a Nestlé, mais especificamente com a Nespresso, né? Queria saber como é que começou, primeiro, essa relação, como vocês chegaram até a Nespresso, como a Nespresso chegou até vocês, como é que foi isso? Então, aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho de reciclar, aí começou as responsabilidades pós-uso dos produtos. Então, por exemplo, os fabricantes de pilhas, ou o fabricante ou o importador, todo produto que ele coloca no mercado, ele tem que ter uma responsabilidade pós-uso, de estar recolhendo de volta, de estar mandando reciclar. Então, os fabricantes começaram a nos procurar para desenvolver essa logística reversa e mandar esses materiais para nós. Deixa eu fazer uma pergunta, isso é uma questão de legislação? De legislação. Tudo no meio ambiente. Hoje, o Brasil tem uma legislação ambiental, uma das melhores do mundo, porque na hora de fazer a legislação, então eu participei de vários grupos de estudo técnico para a elaboração de legislação. Então a gente vai uma vez por mês a Brasília, o corpo técnico, a sociedade civil, os órgãos, e se reúne, os especialistas, para documentar tecnicamente como seria uma legislação específica para um determinado setor. Então, isso tudo é feito, e aí isso depois vai para a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos para ele transformar numa redação de legislação e ser aprovado essa lei, e essa lei ser juramentada e ser utilizada. Então, todo esse trabalho que é feito é em cima de legislação. Como no Brasil não existia uma legislação, nós adotávamos, pegávamos umas 2 ou 3 legislações do que há de melhor no mundo. Olha, tal país está sendo feito dessa forma, o tal dessa. Então nós pegávamos o que era melhor do que estava sendo feito para usar como metodologia para poder fazer a nossa legislação. Então o Brasil acabou tendo uma legislação ambiental, uma das melhores do mundo. Isso em todos os aspectos. Tem falhas? Tem falhas ainda, muitas, mas a gente vai arrumando e vai fazendo depois para poder ir melhorando, mas foi uma das melhores, tanto em controle de atmosférico, de controle ambiental, de água, de solo, de ar, como todas as outras. Então, todas essas legislações estão sendo aplicadas hoje. Então, os fabricantes de pilhas, de baterias, de produto que eles tinham contato com a gente só no processo de produção, porque a gente pegava o resíduo que ele, durante o processo, ele gerava. Aí ele começou, tendo um outro setor da indústria, começou a nos procurar para poder fazer o descarte adequado, que não seja ir para o aterro e ficar com a responsabilidade pro resto da vida, porque se você coloca no aterro, você continua responsável, porque ele vai continuar lá. Ele começou a procurar para fazer essa reciclagem, para ele se livrar dessa responsabilidade, resolver definitivamente e de uma forma ambientalmente melhor, porque ele está reaproveitando esses materiais, prolongando a vida útil desses materiais, transformando ele em produto novamente, né? Mesmo que não fosse o dele. Então, esses fabricantes começaram a nos procurar. Aí, fabricante de tudo, né? Aí chegou o caso, como outros fabricantes também, chegou o caso da Nestlé. Ela fabricava as cafeteiras, inclusive cafeteira ótima, tem uma aí, um café maravilhoso. E eu sou assim para café, não é qualquer café. Eu tinha um café plantado e produzido, né? Então a qualidade do café tem que ser boa. Aí a Nestlé fazia, e ela tem a Nestlé, ela tem uma ideia de fazer um trabalho socioambiental responsável, uma responsabilidade ambiental legal. Então ela queria que as cafeteiras,
os sachês utilizados nas cafeteiras fosse com uma responsabilidade socioambiental legal. Então, nos procurou para a gente desenvolver a reciclagem tanto dos equipamentos pós-uso, que não dava mais para ser reutilizado, como das cápsulas do café que a gente utiliza nas cafeteiras. Aí nós começamos a desenvolver, fizemos todo o esboço e começamos a desenvolver e fazer a reciclagem, tanto das cafeteiras como dos sachês de café. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi... agora eu preciso... Porque tem tantas outras... Não, se você não se lembrar, não tem problema. Não me lembro, porque assim, outras nichos de mercado também nos procuram pra gente, de televisão, então são outros... E a gente faz a reciclagem, então eles recolhem, e aí a gente recebe as cargas desses equipamentos, e a gente faz a reciclagem, a separação dos materiais, e todo o processo de tornar matéria-prima novamente para voltar para a cadeia produtiva novamente. E Fátima, qual que você acha nesse processo, assim, pensando mais especificamente, né, no caso da Nestlé, né, das cafeteiras e das cápsulas, o que você vê de benefícios nesse processo de reciclagem para as empresas envolvidas, então para a Nestlé, para a Suzaki, para a sua empresa e para a sociedade como um todo? Então, olha, eu acho que isso é o futuro. Eu acho que tudo tem que... é por esse caminho que tem que ser. Eu acredito nisso. Porque, veja, você ganha ambientalmente porque você deixa de consumir um recurso natural não renovável. Quando você reaproveita o material, que já foi, por exemplo, o alumínio que era da cafeteira, que volta a ser um alumínio fundido para fazer novas peças de alumínio, você deixa de extrair o alumínio da natureza para fazer aquelas peças. Você está usando o que já foi. Então, tem muita coisa ainda para melhorar aí. Inclusive, isso é um produto já tarifado, tributado, ele não deveria ser tributado novamente. Então, tem muitas falhas aí, mas que isso tudo com o tempo dá para se arrumar. Mas, então, você ganha ambientalmente, porque você deixa de consumir um recurso natural não renovável. Você vai ganhar, você vai prolongar a vida útil de todos esses materiais utilizados para fabricar novos produtos. Então, as pessoas ganham novamente porque vão trabalhar novamente naquele produto. Você gera uma mão de obra nacional para fazer essa transformação, para transformar em matéria-prima. Então, é uma coisa que todo mundo acaba ganhando, né? A natureza ganha com isso, a sociedade ganha com isso porque volta materiais para fazer novas peças e a um outro custo, porque é um produto ainda não é isento de tributação, mas a ideia é que seja isento de tributação, que ele seja tributado uma vez só, para eles terem mais um custo melhor para a sociedade também. O ambiente ganha, porque ele deixa de contaminar, ele sendo disposto inadequadamente, por exemplo, jogar lá e começar a se desprender e contaminar o corpo d'água e o solo. Então o ambiente também ganha porque ele não vai contaminar. Então eu acho que isso tudo acaba ganhando, né? Essa reciclagem desses... E eu acho que todas as linhas de fabricação, eu acho que deveria... nem todas está na legislação que ela tem que ter essa responsabilidade socioambiental, mas deveria estar. Com o tempo vai acabar todos os outros mercados também entrar nessa forma. Eu acho que é esse o caminho. E tem alguma especificidade da relação com a Nestlé, na relação com a Nestlé, ou com o tipo de produto da Nestlé que vocês reciclam? Então, da Nestlé especificamente, a gente não tinha o processo da reciclagem das cápsulas. Então, nós desenvolvemos para reciclar o todo. Então, não adianta você chegar e reciclar, recicla só metade e o resto você joga ali. Não, não funciona. Então, nós desenvolvemos o processo da reciclagem das cápsulas para poder reaproveitar. Então, o pó que sai já queimado dá para ser utilizado, poderia ser utilizado para adubo, aquele pó, porque ele tem um valor nutritivo que dá para ser agregado ao solo.
o plástico e o alumínio das cápsulas, faz a separação química e dá para ser utilizado novamente. Esse processo não tinha, nós desenvolvemos especificamente para a Nestlé. Então foi um conhecimento que foi gerado a partir dessa demanda também. Um conhecimento a mais, porque você tem que estudar os materiais, desenvolver o processo para fazer aquele tipo de material. Isso é bem interessante. Essa fase do desenvolvimento é bem interessante, bem divertida, é bem gostoso de fazer. E é bacana também porque fica um legado, né? A partir do momento que você desenvolve... E você desenvolve, você faz e você abre para outras pessoas também fazer. Pode ser que amanhã o volume dessas cafeteiras seja bastante, porque é prático, o café sai gostoso, é bem prático de usar, é bem fácil. Para você pode botar no saquinho e levar num posto de volta essas cápsulazinhas, é limpo, para a vida agitada do dia a dia hoje é bem legal. Então, pode ter uma fábrica só de reciclagem de cápsula. Então, é uma coisa boa, que você deixa para ir para outras pessoas fazerem também, para o futuro. Deixa eu só entender quem que está envolvido. Você falou em determinado momento de gerar emprego também, né? Gerar mão de obra. Sim, quem que nesse caso específico também da Nespresso e da Nestlé, de vocês, né, dessa parceria, quem que está envolvido nessa cadeia, assim, para entender quais são as pessoas que participam disso, de ponta a ponta? Né? A Nestlé, ela fabrica as cafeteiras e fabrica as cápsulas, ela gera uma quantidade de mão de obra. Depois ela gera no comércio, o comércio tem uma outra mão de obra que vai distribuir essas cafeteiras, que as pessoas vão usar as cafeteiras, vão usar os sachês, vão comprar os sachês para usar no escritório, na casa, enfim. Isso tudo já é uma coisa boa. E aí, depois, a segunda parte, que para transformar, tem o pessoal que recolhe esse material, que faz uma logística reversa, recolhe esse material para poder levar para reciclagem, que também é uma outra mão de obra, indireto, mas também é uma outra mão de obra, uma forma de trabalho. Tem o pessoal que faz toda essa parte de desmontagem, separação dos materiais, que também é uma outra mão de obra. Tem esses materiais depois de separado, tem aqueles materiais que vai para as indústrias recicladoras do material específico, que também é uma outra mão de obra. Então, é uma cadeia muito grande, que muitas outras pessoas estão envolvidas e que trabalham indiretamente, mas em função de um único produto específico. E que gera emprego. E que gera emprego, qualidade de vida para as pessoas. Bacana. Porque tudo gira em torno da qualidade de vida para as pessoas, para o ser humano. Nós estamos no topo da cadeia alimentar. Então, tem que gerar em torno da qualidade de vida para nós, que estamos no topo da cadeia alimentar. Lógico, não desrespeitando os outros elos da cadeia, nunca. Mas nós estamos no topo, então nós, tudo gerando em torno de uma qualidade de vida para nós, seres humanos. Bacana. Eu vou encaminhando para as perguntas finais, Fátima. A gente sempre faz 2 perguntas de encerramento. E antes, eu queria saber se tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado e que você gostaria de dizer. Qualquer coisa. Não, eu acho que eu contei tudo. Não quer acrescentar, então não tem nada aqui. Não tenho nada. Tenho a acrescentar sim. Na hora que vai falando, a gente esquece de coisas. Então, no ano passado, nasceu o meu netinho exatamente no dia de hoje. Infelizmente, em julho do ano passado, eu perdi meu filho. Ele morreu de tromboembolia cardíaca, simplesmente da mesma forma que morreu a minha filhinha com 3 meses. Eu acordei, ele estava morto, ele teve coração, então foi assim uma coisa muito difícil, e eu eu tenho certeza que nunca mais serei a mesma depois de um fato desse, mas infelizmente
a vida tem que continuar, né? Porque a gente não pode se dar o luxo de ser fraco. Eu costumo dizer sempre, a gente não pode se dar o luxo de ser mimada. A gente tem que ser forte e ponto, né? Então, aí o que me sobrou foi os meus pais que eu ainda tenho vivo, meus irmãos, a minha filha, que agora é uma só. E uma coisa também, outra coisa que eu esqueci de comentar, que em 2006 eu encontrei um companheiro. Depois de tantos anos sozinha, só estudando, trabalhando, escrevendo livro, que aí eu me atirei direto para o trabalho e para o conhecimento. Eu conheci um companheiro 20 anos mais novo, ele era mais novo que meu filho, 1 ano, mas era. E como é que foi esse encontro? então, ele foi fazer um trabalho na minha empresa, ficou me olhando, mas eu nem liguei. Aí ele ficou assediando e cercando. Eu relutei bastante, assumo que relutei muito. Imagina que eu teria um 20 anos mais novo. E foi uma coisa assim, foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Uma pessoa que está comigo há 16 anos e foi um companheiro assim que eu nunca pensei que fosse ter, que cuidou de mim, me ajudou, passamos a adolescência terrível da minha filha junto, ele me ajudou demais, o nascimento dos meus netos, ele é até padrinho da minha neta, é como se ele fosse ele é como se fosse parente deles mesmo, porque as crianças adoram ele. Então, que está comigo até hoje, acabou estudando também gerenciamento ambiental, passou a trabalhar comigo também. Você pode falar o nome dele? Alessandro. Então, estou com ele até hoje, acredito que fico com ele até o final dos meus dias. Que bom, foi uma coisa boa. Então na vida a gente tem algumas coisas ruins, tristes, que muda a gente, infelizmente, porque são dores que não passam, a gente aprende a conviver com ela, como eu estou aprendendo a conviver, porque agora mês que vem faz 1 ano, então eu estou aprendendo ainda a conviver com a dor, e tem coisas boas também, como os meus netos, um companheiro maravilhoso que eu encontrei. Estamos aprendendo ainda a viver no dia a dia. Agora, então, a penúltima pergunta: quais são seus sonhos hoje? Quando a gente sofre uma perda muito grande, os sonhos da gente ficam um pouco ofuscada, né? Porque a dor é tanta que a gente começa a reavaliar até que ponto vale a pena as coisas. A gente percebe que a vida é muito frágil e que no dia a dia a gente não dá conta disso, que ela é frágil demais. Então a gente começa a valorizar mais pequenas coisas, e nessa valorização de pequenas coisas, os sonhos mudam. Porque cada sonho a gente reavalia e fala, por que eu estou sonhando isso? Antes, o sonho eram de aumentar. Eu trabalho com todo o território nacional. Então, eu recebi uma proposta para trabalhar na mesma área nos Estados Unidos. Eu estou estudando, mas eu ainda amo muito esse país. Mesmo com tudo que eu sou contra, que acontece aqui, eu ainda amo esse país, então eu estou reavaliando. Sonhos hoje, eu quero viver bem, em paz.
Acho que nada paga a paz da gente. Não tem preço. Paz é uma coisa que não tem preço. Porque sem paz a gente perde até a saúde. Eu acho que a paz está em primeiro lugar. Então, hoje eu quero viver em paz, mas tenho aí uns projetos, além dos 2 livros que eu estou finalizando para editar no ano que vem. Tem uns projetos aí, talvez abrir uma nova recicladora, também para produtos desse tipo, ou para resíduos. Aí estou em estudo ainda. E por fim, como é que foi contar a sua história? Olha, contar a história a gente lembra de coisas boas, como toda a história tem, e das coisas tristes, que tem que ser, porque faz parte do aprendizado de vida. Mas foi verificar que tudo valeu a pena. E sempre tudo vale a pena, principalmente quando a gente faz aquilo que a gente realmente acredita e aquilo que a gente realmente gosta. Fazer com prazer as coisas têm que ser feitas com prazer. Eu costumo dizer que a paixão é que move o mundo, você tem que fazer com paixão. Eu, quando faço, eu faço de verdade, não dá para ser meio tempo, tem que ir fazer mesmo com paixão. Tá certo. Muito obrigada, então. Não, a gente encerra.